Olá, boa noite. No Alta Definição de hoje, a gente recebe o ex-prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, que recusa o título de prefeito por acidente. Alta Definição, apoio cultural, GR Vivari e Plano Funerário São Luís. Doutor Heloísio, boa noite, bem-vindo aqui ao Alta Definição da Plano. Boa noite, Rodrigo. Para mim é um prazer estar aqui e estou à disposição para a gente conversar sobre Poços de Caldas. Eu vou começar fazendo a mesma pergunta, a primeira pergunta, que foi a mesma pergunta que eu fiz para os outros entrevistados, Luiz Antônio Batista, Paulo Tadeu, também ex-prefeitos. É difícil ser um ex-prefeito? Eu acho que não. Eu acho que é bem tranquilo, né? Na verdade, eu tenho por hábito, né, desde que eu saí da prefeitura, de acompanhar bastante as ações, né, as ações políticas, mas as ações da prefeitura também. Eu tenho por hábito assistir algumas sessões da Câmara que são estratégicas, né, como a de prestação de contas, de às vezes pegar a documentação mesmo para dar uma conferida, para dar uma olhada, para a gente estar sempre mais atualizado. Então não é muito difícil, não. É uma vida normal, né? Eu acho que logo que a gente sai, você tem ali um período em que meio que você está meio que na adrenalina ainda, né? Mas depois isso vai se acomodando, né? E você vai voltando para a rotina normal. Então, assim, para mim é bem tranquilo, bem normal. Você se considera Muita gente utiliza a eleição de 2012. A gente vai chegar na eleição. Vamos começar pela eleição de 2012, que ela é interessante. Claro. Porque vai gerar minha primeira pergunta e a segunda pergunta. A primeira delas é: Heloísio foi um prefeito eleito por acidente. Gosta desse rótulo ou te incomoda? Eu acho que isso não é real. Eu acho que isso não é real. Porque, assim, não foi um acidente. Foi talvez o que as pessoas não esperassem que acontecesse. Mas, de certa forma, eu não estava despreparado para assumir aquela missão de ser o candidato naquele momento pelo PT. Eu não estava despreparado. E se você pegar lá, e se você observar os debates, as entrevistas, as propostas e etc., você vê que isso estava muito bem colocado, isso foi muito bem colocado. E por que foi bem colocado? Porque eu estava preparado para isso. Quando a gente vai para o debate, por exemplo, eu enfrentei naquele momento, se você pensar bem, as grandes forças políticas de Poços de Caldas. Uhum. Então, em plenário, eu estava contra o Paulinho, que estava no mandato, eu estava contra o Geraldo Tadeu, que já tinha sido deputado e já tinha sido prefeito. Eu estava... E essas pessoas, esses dois especificamente, tinham apoios do Sebastião Navarro, do Moscone, do Luiz Antônio Batista, né? Todas essas pessoas, esses fortes da política, estavam apoiando essas pessoas, esses dois candidatos. E depois vinha o Marcos Tony, que tinha ali anos de Câmara Municipal. Então, o enfrentamento era duro, de pessoas experientes. E eu tive um desempenho muito bom naquele momento. Então, isso demonstra que eu tinha uma preparação, um conhecimento suficiente para estar ali. Então, assim, para mim não foi acidente. E, logicamente, que as chances, desde o princípio, a gente sabia que elas eram pequenas, mas a gente tinha pesquisa e as pesquisas indicavam que era possível fazer. Se a gente fizesse o trabalho correto, era possível chegar. E quando chegou também, para mim, não foi uma surpresa, porque na última semana, inclusive, a gente tinha certeza que ia ganhar a eleição. Então não foi, para mim, não foi. Qual foi o ponto de virada? Aquele momento em que, opa, eu estou em primeiro lugar, eu vou vencer essa eleição. Rodrigo, é curioso, porque assim, como eu também nunca tinha participado das eleições, a gente estava ali, igual eu disse, né, sem contradição. Em relação às propostas e tal, eu tinha ciência do que eu estava fazendo, e de postura, e de saber o que eu estava discutindo. Entrou na eleição para ganhar. Entrei na eleição para ganhar, exatamente. Agora, como eu não tinha participado, eu também não tinha essa dinâmica. O know-how. O know-how, de como é que isso acontece. A primeira pesquisa em que o doutor Heloísio pontua foi com quanto na primeira? Foi na nossa pesquisa interna, 2. 2. Na pesquisa pública? 4. 4. O start Isso. foi com 4. Com 4. Mas aí eu tinha um projeto na minha cabeça, e nem era um projeto do grupo nosso de campanha, né? Era um projeto da minha cabeça, que é aquele que é básico até, né? Que é o seguinte: olha, eu saio daqui onde eu tô, eu tenho que passar, o meu primeiro obstáculo é o Marcos Tony. Eu tenho que passar o Marcos.
Logicamente que passando o Marcos, vinha o segundo lugar e ia chegar na frente. Agora, e isso, da primeira para a segunda pesquisa, isso já aconteceu. Então, estava dentro do meu programado. Agora, quando chegou na última semana, a gente não tinha mais pesquisa, porque a nossa campanha também era muito modesta, a gente não tinha mais pesquisa. Mas o movimento na rua era muito forte. Era muito forte. Eu costumo dizer que na rua, o candidato ou a equipe sente se dá pé ou não. Isso. Ali já sentia. Ali já sentia. Então, eu acho que a última semana, quando a gente entrou na última semana, eu já entro numa situação assim de que nós vamos ganhar a eleição. O entorno sentia também essa possibilidade de vitória ou não? Não, o curioso, né, é que eu imaginava, e eu tinha uma certeza, eu acho que a palavra eu sabia, eu tinha uma certeza que a gente ia ganhar a eleição. E isso, eu acho que eu transparecia isso, quando eu ia pro programa, quando eu ia pro debate, quando eu ia pra rua. Então, assim, eu estava feliz naquele momento, eu estava vivendo um momento de felicidade ali, de trabalho, mas de felicidade. Mas o entorno, eu acho que o pessoal ainda duvidava muito. Como eu te falei, a nossa campanha não tinha muito recurso. As campanhas dos nossos adversários, por exemplo, já tinham tracking diário, né? Já acompanhavam isso, já fazia isso naquele momento. E a gente não, então a gente não tinha uma informação correta, mas a gente percebia que a rua estava muito legal, que as conversas estavam boas e que isso ia acontecer. Então, e aí quando chegou, acho que é na quinta-feira, saiu a última pesquisa. E aí, então, a gente já estava passando, mas estava bem pertinho ainda, né? Mas eu já percebia que ia ser bem, bem grande a diferença lá na frente, entendeu? Eu entrevistei a sua esposa, Cláudia, aqui no programa, e ela me disse que, mesmo ali nos 4 da primeira pesquisa, isso, você já chegava e dizia assim para ela, vou ser o próximo prefeito de Poços de Caldas. Porque é o que eu te disse, assim, a gente tinha uma pesquisa só que nós fizemos, uma qualitativa, ela dava a ideia de que havia ali uma possibilidade muito boa. Então só para você ter uma noção, por exemplo, naquele momento eu estava filiado ao PT, e o PT tinha cerca assim, de 22% de menções positivas. Quando você perguntava qual é o partido que você prefere, o PT tinha ali 20%, 22% de menções, 21% de menções. E o Lula, quando perguntava sobre o Lula tinha 22%. Então o Lula era um excelente cabo eleitoral naquele momento, né? E aí, então assim, aí se é uma forma de trabalhar. O que eu preciso fazer primeiro, então, se eu tenho 4? A primeira questão é, eu sou o candidato do PT, eu sou o candidato do Lula. Esses votos têm que saber que eu sou eu. E aí eu pensava o seguinte, olha, então se eu consigo chegar, se essas pessoas que falam do Lula e que falam do PT vierem para mim, eu vou estar com 22%. E eu pensava, se eu chegar em 22%, eu ganho a eleição. Por quê? Embora o Geraldo tivesse 60%, né? Um pouco antes das pesquisas anteriores, o Geraldo chegou a bater 60%. Mas eu pensava isso, gente, se eu chegar em 22%, eu ganho a eleição. E é por isso que talvez a Cláudia tenha te falado, porque em casa eu já dizia isso, falava, nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ganhar. E deu certo, né, o trabalho. Não foi um prefeito por acidente. Ok. Isso é o que as pessoas dizem. Claro. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas que dizem, ok, ele é um prefeito que foi eleito por acidente, ao longo do tempo a gente começou a observar na história de Poços e nas eleições de Poços de Caldas, aqueles que tentaram se inspirar nessa história para também se tornarem um prefeito que começou às vezes com 1, 2% nas pesquisas. É isso. É difícil repetir essa performance que você teve? Eu acho que é difícil. É difícil porque, assim, eu contando aqui parece que foi fácil, mas é uma preparação de vida inteira. É uma preparação de vida inteira. Então, quando você chega para ser o candidato, né, é uma preparação de estudo, é uma preparação de conhecimento administrativo, é uma preparação de conhecimento de leis, e isso eu já sabia. Né? Eu fiquei no Conselho de Saúde por 10 anos, acompanhando a saúde de Poços. Eu fui presidente do Conselho de Saúde, fiz a alteração da lei, e eu acho que é a lei que vale até hoje. Se ela é de 2008, eu acho que sim. Eu fiz as alterações da lei do Conselho de Saúde. Eu já estudava o SUS, quando eu fiz mestrado e doutorado, né, a minha linha de pesquisa era o Sistema Único de Saúde. Estudando o Sistema Único de Saúde, você estuda a Constituição, você estuda a legislação, você estuda um monte de coisa. Então, essa preparação, Rodrigo, né, e uma preparação de vida também, né, eu acho que isso é fundamental. Né, uma preparação de vida, uma preparação familiar. E essa preparação, ela fez com que eu chegasse naquele momento pronto para me apresentar bem.
Então, eu acho difícil isso acontecer de novo, mas eu ouço isso também. Eu ouvi até, curiosamente, que algumas pessoas falavam, inclusive perto de mim ou mesmo comigo, assim, eu sou Heloísio da vez, hein? Vê lá que eu vou ser o Heloísio da vez. Tornou-se, da mesma forma como fala, foi prefeito por acidente. Ok, mas muita gente chegava e dizia assim, não, tô colocando meu nome aqui porque eu vou vencer a eleição. E a gente, obviamente, quando escuta esse tipo de coisa, a primeira pessoa que vem à cabeça é o Heloísio, que conseguiu essa performance. Eu acho que foi um momento que as coisas se encaixaram, né, que deu tudo certo. Considera um pouco de sorte também ou não? Eu acho que sim, claro. Claro que tenho, graças a Deus, eu tenho muita sorte na vida, rapaz. E a sorte me sorriu em determinados momentos. Mas eu considero muita coragem também, você entendeu? Porque a questão é você ter coragem de se apresentar, tá? Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque no momento, né, que a gente estava para decidir, e aí nós decidimos então que o Paulo naquele momento não seria mais o candidato, o Paulo tinha sido escolhido o candidato. O Paulo não seria o candidato. A gente está falando do Paulo Tadeu. Paulo Tadeu, isso. E que nós teríamos um outro candidato, aí o Dr. João Monteiro já vinha falando comigo ao longo do tempo, olha, se o Paulo não puder ser o candidato, você é o meu candidato. Você é o meu candidato. O Dr. João Monteiro falava isso para mim. E como o Dr. João naquele momento era o presidente do partido e a gente estava reunido, né? E aí, em alguns momentos, o Rogério Carrillo também já tinha conversado com o Odair Cunha, inclusive, que foi um grande apoiador nosso desde o primeiro momento. E aí o Odair estava aqui, o Dr. João, o Rogério e tal. Então, assim, tinha meio que um consenso, não definido dentro do partido, que a gente apresentaria o meu nome para o partido. E eu estava na reunião também. Então, no momento exato em que a decisão foi tomada e que o Paulo tomou também essa decisão, então não seria. Então nós vamos lançar um outro candidato. Eles olharam para mim, tipo assim, ó, vai ser você. Aí eu falei, tá bom, tô pronto, vamos lá. Aí teve uns assim, em alguns momentos, né, a gente até ria que o pessoal falava assim, você armou para ser candidato e tal, porque na hora que nós trucamos você falou, pode vir, né, tava com o zap na mão já, né. Mas não é isso. É uma questão de, assim, ó, eu estou preparado, eu me conheço e eu tenho coragem para ir, né? Então, no momento então em que eles disseram, nós precisamos de um novo candidato para ser lançado e vai ser você, eu falei, tá bom, tô firme, vamos lá, vamos montar isso aí. E assim foi, dali para frente foi só... então, eu acho que tem sorte, mas tem coragem também, né? Depois que eu ganhei a eleição, em diversos momentos eu encontrei com pessoas em Belo Horizonte, em Brasília, que falavam sempre isso para mim. Falava assim, mas você teve sorte, hein? Uhum. E eu dizia assim, mas eu trabalho muito para ter sorte, entendeu? Então você tem que estar no lugar certo, na hora certa, mas você tem que trabalhar muito para isso, tem que ter coragem. Urnas apuradas, resultado na tela, ok, virei prefeito de Poços de Caldas. Como foi receber essa informação? Eu recebi a informação aqui na difusora, né? Aqui na TV Plan na época, né? Por quê? Eu fui convidado... A TV Plan, na época, fazia apuração em tempo real, você lembra disso? Eles faziam. E eu tinha aqui eu tinha participado dos programas aqui como comentarista em alguns momentos, né? Eu vi uma vez por semana e tal. E aí eu fui convidado para estar aqui como candidato também. Os outros candidatos também passaram por aqui durante o dia, durante a apuração. E, curiosamente, né, que isso não estava programado, porque a gente não sabia exatamente, né? Quer dizer, o que ia acontecer. Mas eu estava aqui no momento em que a apuração já estava tocando. E quando a apuração... Paralela chega, eu não lembro se eu estava no ar já, mas eu estava aqui. Aí chegou e falou assim, você vai ganhar a eleição. Aí começou a entrar os números, eu estava, acho que o Fernando Poço estava comigo na época, e aí começaram a chegar os os números, e a gente ganhando em todas as urnas, falou, você vai entrar no ar como prefeito eleito. E foi o que aconteceu. Eu estava aqui, na TV Plan. Daqui... quando eu saí na porta, algumas pessoas já sabiam que eu estava aqui, porque entrou ao vivo, uns já vieram para cá, aí a gente foi ali no PT, onde era a sede do PT, depois fui para minha casa, enfim, foi meio que uma Deu para dormir naquela noite? Rapaz, eu acho que foi meio... Eu não lembro bem dessa noite, não. Não lembro dessa noite se eu dormi, mas a gente foi, aí nós fizemos algumas entrevistas lá em casa, o pessoal foi para lá, quando eu cheguei lá, meus vizinhos estavam na porta, um monte de gente, a rua estava lotada, e muita gente dentro da minha casa, gente que chegou, saiu e... Dá saudade da campanha de antigamente comparada às campanhas eleitorais de hoje? Eu acho que sim, Rodrigo, porque
Era assim, era muito no braço mesmo, né? Aham. Era um negócio braçal, né? Era um negócio de você ficar no sol ali, de você encontrar com as pessoas, de você tocar e tal. Então isso era bem legal. E só completando, né? Eu fui sair de casa e eu tinha feito um compromisso lá na Zona Sul, porque nós fizemos alguns comíciozinhos, né? Dentro da nossa possibilidade, e o nosso último comício foi na Zona Sul. E eu, no microfone, eu falei, gente, e eu vou ganhar a eleição domingo, e eu vou vir aqui comemorar nesse lugar. Cumpriu? Claro que eu cumpri. E outra coisa, assim, uma boa parte da cidade foi para lá. Eu fui no carro do Fernando, inclusive. Eu falei, gente, agora nós vamos para a Zona Sul. O pessoal organizou lá um carrinho de som. Fernando Poço foi o teu grande parceiro dessa Foi jornada. sempre, desde o começo, desde a decisão de que eu iria, ele estava junto comigo. E continuam parceiros até hoje. Continuamos parceiros, a gente trabalha junto, né? Então, naquele momento a gente precisava estar junto, né? A gente já tinha superado algumas outras questões da própria odontologia junto e já estava trabalhando junto, então, e ele estava junto comigo nas decisões, inclusive de aceitar, né? Falou, ó, eu tô achando que eu vou ser candidato e tal. Então, isso aconteceu dessa forma. Agora, e eu fui lá para a Zona Sul e nós fizemos discurso lá e foi muito legal, foi uma festa enorme, entendeu? Então foi muito legal. Fez amizades na política, Heloísio, enquanto prefeito? Sim, bastante. Mais amizades bastante. ou mais inimizades? Rapaz, eu acho que equilibra, né? Eu falo que até eu entrar na política eu não tinha inimizade, não. Eu só tinha amigo, né? Só tinha gente que estava próximo e tal. Mas eu mesmo, assim, eu não cultivei inimizades, né? As pessoas que cultivam inimizades muitas vezes pelas posições que você toma. E são necessárias. E são necessárias, né? E a gente tomou, sim, decisões que eram importantes para a cidade, mas que muitas vezes contraria o status quo, né? Até porque, como a gente é de uma outra linha, né? Que administrou a cidade poucas vezes, quando a gente chega, as pessoas querem manter seus privilégios, seus benefícios, né? As suas diferenças. E a gente não atende. A gente tem outras coisas para serem atendidas, né? E basicamente a população. Então, e Poços, querendo ou não, né? Você tem aí um grupinho de pessoas que são beneficiadas sempre. E essas pessoas não aceitam ser contrariadas, né? Então, quando a gente faz isso, e eu fiz muito isso com muita firmeza, muita coragem, muita tranquilidade também. Então, aí você acaba tendo... As pessoas te colocam aí no hall de inimigos, né? Entendeu? Qual é aquele que você considera o maior legado da gestão? Eu acho que é a área de saúde, sem dúvida nenhuma. Tá? Assim, em termos de realização, de organização, de trabalho, foi a área de saúde, porque era uma área que eu entendia, que eu ajudava muito, que eu conseguia conversar muito de igual para igual. Mas eu acho que a gente teve uma administração também, e vai muito nessa linha, do cuidado. De cuidar das pessoas, de estar próximo das pessoas, de estar junto, né, com a população mesmo, de entender as necessidades da população, até por causa da minha origem, né? Até por causa da minha origem, né, que eu nasci, que eu morei, né, num conjunto habitacional em Alfenas, que chama Pôr do Sol, tá lá até hoje, minha mãe mora lá até hoje. Então, assim, esse conhecimento de você morar num bairro de periferia, de você morar num bairro de conjunto habitacional, você estudar em escola pública, das necessidades que você passa na vida, isso era muito tranquilo para mim, de conhecimento e da necessidade da população. Então acabava que eu tinha uma proximidade muito grande, tenho até hoje, né, com a população. Então eu acho assim, em termos de legado, se a resposta em que área? Saúde. Nós trabalhamos muito, nós organizamos muito, né? Então, e até eu ouvi na entrevista do atual prefeito esses dias, e ele falou assim que ele não se lembra de um prefeito que fez unidade de saúde do município. Ele não lembra, lógico que ele lembra porque ele debateu comigo nos debates, ele não quis foi falar, né? Então, assim, ninguém fez mais unidade de saúde depois do Adnei do que eu fiz. Ninguém fez, ninguém organizou a saúde como nós fizemos, ninguém fez. Então, é isso. O maior legado é a saúde. E onde o doutor Heloísio falhou? Rapaz, às vezes a gente confia. Bom, primeiro que existe uma dificuldade muito grande, eu pelo menos, né, essa dificuldade da gente articular essa questão, né? Porque muitas vezes não são falhas, muitas vezes são questões ali que você imaginava que aconteceriam de uma forma e elas acabam não acontecendo. Mas eu acho que às vezes você acredita e você confia em algumas pessoas e que você não deveria
ter ido por esse caminho, você entendeu? Então, eu acho que talvez eu acho que nós fizemos alguns rompimentos importantes na nossa gestão, que eram importantes mesmo para a gente mudar a gestão, mas a gente fez algumas concessões que eu achava que dentro da política seria importante a gente fazer e talvez a gente não devesse ter feito. A gente deveria ter talvez feito mais afastamentos, né, se mantido mais afastado de algumas pessoas, né, ou de alguns movimentos que acontecem na cidade. Poderia citar alguém, por exemplo? Eu acho que não é, eu acho que não. É assim, é que muitas vezes você não consegue, né? Um dia conversando com um amigo meu, e ele me explicando algumas coisas, eu não lembro, acho que foi o Dr. Braulio, a gente estava conversando, e o Dr. Braulio é uma pessoa que eu tenho muita estima, né? E que eu considero realmente um amigo. E ele me disse assim, né, que muitas vezes você vai entrar numa sala, ele me contou de uma história que contaram para ele, né? Você vai entrar numa sala e essa sala tá cheia de móveis e montado e tal. E você entra numa porta aqui, você tem que sair na outra lá. E a vida é assim, né? Então, aí ele falou, então às vezes você é meio afoito e você vai tentando. Aí você tromba com o sofá, você tromba com a estante, derruba a geladeira, derruba aí você não chega na porta no final das contas. Ele falou, então, às vezes, você tem que chegar aqui, você entra, aí você desvia do sofá, você desvia da geladeira, às vezes você tromba com a cadeira, aí você afasta a cadeira, você tromba com um, tromba com o outro, e a administração é assim, né? E eu acho que, assim, a nossa prefeitura, ela tinha que ter um cuidado maior com o povo de Poços de Caldas. E, para isso, a gente tem que romper com algumas relações, né, que sempre se aproveitaram dessa cidade, né? Então, eu acho que isso é importante que as pessoas saibam disso. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando por que a gente tem uma cidade tão boa e muitas vezes ela não é tão boa para todo mundo. E foi isso que eu defendi nessa última campanha. É uma cidade bastante desigual, né? Desigual, E por que não é assim? Porque algumas pessoas têm sempre os mesmos privilégios. E então, por que o Poços Caldense não enxerga essa desigualdade, por exemplo? Eu acho que aí a gente está tendo um problema, sabe, Rodrigo, que primeiro, talvez a gente não tenha sido suficientemente bom na comunicação para transmitir isso. Mas eu acho que existe um movimento mundial aí que tem feito isso com as pessoas. Você entendeu? Eu acho que essa é a grande questão. Então, por exemplo, nesses dias eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, de dizer o seguinte, e isso é real, né? Porque as pessoas têm estudado isso, do porquê que as coisas estão acontecendo dessa forma e porquê que às vezes você tem, por exemplo, o cara que trabalha de CLT e que hoje fica tirando sarro da CLT. A CLT são conquistas que nós tivemos para os trabalhadores. Nós temos pessoas que dependem do 13º, mas criticam. Nós temos pessoas que são concursados, fizeram concurso público ou querem fazer concurso público e fica criticando quem está no concurso público. E o que aconteceu ao longo do tempo? Esses dias eu estava lendo um livro e ele explicava, né, do Gessé de Souza, o filósofo, ele explicava exatamente isso. Ele explicava assim, que houve um trabalho ao longo do tempo, desde a década de 70, para essa mudança de percepção. E o que se chegou depois? E bilhões de dólares foram gastos no mundo inteiro, e você vê que isso é mundial, né? É uma tendência mundial. E bilhões de dólares foram gastos, milionários investiram para fazer que essa forma de pensamento mudasse. Inclusive, para quê? Para lutar contra os benefícios do trabalhador, para lutar contra a divisão de renda, para lutar contra isso. E o que se conseguiu hoje? Você pega, por exemplo, né, vamos pegar que esses dias eu ouvi sobre isso, né, que quem é rico no Brasil, de verdade, ganha acima de 100 mil e tem um patrimônio de 20 milhões. E nós temos aí pessoas nesse intervalo menor, e aí vamos pegar só para ficar talvez mais didático, né, as pessoas que ganham acima de 100 mil, pessoas que ganham 10 mil e pessoas que ganham 1.000. E o que aconteceu? Os que ganham 100 mil convenceram os que ganham 10 que eles são ricos. Eles são os ricos. E eles, com esse investimento, convenceram as pessoas que ganham 1.000 de que sozinho eles podiam chegar a ganhar 10 mil e ficar rico também. Então você criou nesse meio tempo aqui uma falsa filosofia e uma briga entre esse grupo, né? E isso se resolve, por exemplo, se reflete, por exemplo, em gestões práticas. Por exemplo, o cara que ganha 10 mil, que troca de carro todo ano, que tem uma vida boa e que andava de avião, entre 10, 20, 30 mil, ele reclama porque o aeroporto está lotado.
Por quê? Porque ele acha que ele é rico e o avião é para ele. Só que quem é rico de verdade tem o próprio avião. Entendeu? Então, e aí, por exemplo, quando você vai discutir divisão de renda ou taxação dos mais ricos, esse povo aqui fica super puto porque ele acha que é ele. Porque ele troca de carro todo ano, porque ele anda de avião e porque ele ganha 20 mil, 10 mil por mês. Entendeu? E como essas pessoas que ganham 1.000 hoje, foi colocado na cabeça delas que elas não precisam do Estado. Eu me faço sozinho. Tá bom, então eu não preciso ser seletista, mas aí o cara não é seletista, mas trabalha 12 horas por dia. E se ele sofre um acidente, ele tá ferrado. E quando ele chega em dezembro, ele tá puto da vida, porque ele tá trabalhando 12 horas por dia, e o cara que trabalha 6 na prefeitura ou 8 na empresa vai receber 10º e ele não vai. E aí ele tá puto. Não, esse cara não pode receber 10º não, porque eu não recebo. Então, houve um movimento mundial, um investimento mundial, para que essas coisas fossem colocadas. Então, hoje você tem uma legião de descontentes e de pessoas que não veem a sua própria condição e não defendem suas próprias questões. Eu te dou um exemplo, né, claro disso, por exemplo, que é a questão do transporte público. Então, você chega, faz propostas para o transporte público, outras pessoas, outros candidatos não fazem proposta nenhuma para o transporte público, aí ganha a eleição. Isso é realidade, aconteceu em Poços de Caldas. No dia seguinte, pós-eleição, as pessoas começam a reclamar. E o ônibus, e aquele negócio, e tal. Quer dizer, o momento de você se manifestar era na eleição. E isso não acontece. Então, Rodrigo, eu acho que existe aí um movimento, né, que fez com que as pessoas, e faz com que as pessoas defendam aquilo que não é para eles. Quem está muito rico está muito tranquilo. Quem está aqui na base da pirâmide está defendendo contra a CLT, contra os benefícios sociais que as pessoas precisam, contra um transporte público que seja gratuito. As pessoas estão defendendo aquilo que não é dela, entendeu? Então, eu acho que essa dificuldade a gente está tendo para poder atingir uma vitória, né, e para poder fazer um trabalho melhor para a população. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com Alta Definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Alta Definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o ex-prefeito, Dr. Heloísio do Carmo Lourenço. 2016, tentativa de reeleição, derrota. Depois 2020, derrota. E agora 2024, mais uma derrota. Se em 2012 o Heloísio exibiu o presidente, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última eleição de 2024 não exibiu. O que mudou de 2012 para 2024, Heloísio? Ô, Rodrigo, é claro que a percepção das pessoas, né, e a gente que trabalha, né, e a gente que é político, né, e é curioso isso, né, porque hoje você tem um monte de político que insiste em dizer que não é político, né, tá disputando eleição, tá toda vez, tá aí, tá firme, tá em mandato político e tá dizendo que não é político. É a nova, é esse novo, né, essa nova modalidade. Rodrigo, é a mesma coisa que aconteceu em 2012. É uma questão de estratégia. Então, a pesquisa... Eu pego no teu pé desse vídeo, né? É, você pega no meu pé. E dessa vez eu nem lembrei da tua mãe ainda, né?
Porque geralmente eu começo a falar, Rodrigo, tua mãe vai te chamar a atenção de novo, Rodrigo, que ela já te falou pra você parar com isso, né? Então, de novo, é estratégia. Eu acho assim, nesse ponto, eu sou muito disciplinado, inclusive, tá? Em campanhas políticas. Nesse ponto, nosso staff de campanha ali entendia que não era o momento de ser utilizado. Mas nós utilizamos sim, né? Inclusive porque as minhas aparições com Lula, as minhas aparições com a Dilma teve aqui quando a gente teve governo, isso estava tudo à disposição. Inclusive meus adversários estavam dizendo, estavam fazendo isso. Então é só isso, é uma questão de naquele momento era adequado que se usasse, nesse momento melhor que não, então vamos em frente. Mas a gente estava na mesma linha de trabalho, né? Inclusive a gente desenvolveu foi muito interessante, né, essa campanha, porque assim, a gente trabalhou com um grupo que foi fantástico. Foi quando você fala das amizades na política, né, e elas vão chegando, né? Então assim, foi muito legal. Então, por exemplo, quando das propostas, da nossa elaboração de proposta e trabalho durante a campanha, um pouco antes, na pré-campanha também, eu trabalhei com grupos, rapaz, na questão do meio ambiente, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da mobilidade urbana. Assim, eu trabalhei com grupos que foi fantástico, rapaz, o que eles ajudaram em relação à construção de plano de trabalho, construção de plano de governo, ajuda para as discussões com a comunidade. Isso foi muito interessante, sabe? Eu pergunto muito da questão do vídeo, sim, porque a partir do momento em que um determinado candidato ele vem candidato pelo PT e ele se torna um prefeito do PT, um deputado do PT, é como se aquela estrela do PT não saísse mais. Sim. Então, às vezes eu pergunto, e é algo que me gera muitas dúvidas em questão de estratégia, é justamente isso. Até que ponto a pessoa que vota no Heloísio, por exemplo, ela não sabe que o Heloísio está junto com o Lula ou esteve junto com a Dilma? Uhum. Às vezes, será que às vezes não é melhor assim meter o pé na porta e falar assim, não, ó, eu tô aqui com o Lula é meu presidente, o Lula vai ser o cara que vai me mandar recurso. Às vezes não é mais fácil esse tipo de comunicação, não fica mais honesto, por exemplo, não dizendo que foi desonesto, Sim, mas mais claro e talvez não ajude mais esse posicionamento do tipo, eu sou amigo do presidente, o presidente vai conseguir ajudar a gente aqui. Rodrigo, talvez seja, mas é que eu estou te dizendo de ser disciplinado, inclusive, de qual o papel que a gente tem, né? De ser candidato e não coordenador de campanha, e não organizador de campanha. Tá, né? entendi. Porque você já foi coordenador de campanha. É uma desgraça quando o candidato quer ser coordenador e quer estar na rua e quer organizar a rua, e isso é muito pior. Então, na prática, é assim, você não está sozinho, as decisões vão sendo tomadas e a gente vai se organizar para que isso aconteça. Agora, basicamente, não estava escondendo isso, entendeu? Muito pelo contrário. As legendas estavam ali na minha campanha. Igual eu te falo, o meu Instagram, por exemplo, diferente de alguns aí, ele não é um Instagram que você vai lá e esconde as coisas. Não sei se... Não tinha em 2012. Mas as coisas do meu governo estão tudo lá no meu Instagram. Então, isso está lá à disposição para as pessoas. Agora, por exemplo, eu acho que nós atingimos o nosso objetivo. 2016 foi uma campanha forte, embora Foi forte, não tenha vencido para a reeleição. A gente observou essa força na eleição de 2024, foi uma campanha forte, inclusive. Sim. Foi a campanha até, pode-se dizer, talvez, vitoriosa dentro das dificuldades, em comparação com recursos de outros candidatos, por exemplo. A de 2020 foi a mais esquisita. A sua campanha Sim, foi ruim. Foi a pior. Foi ruim, né? Porque era uma campanha que aí era a pior do mundo, porque você tava de máscara para a rua. Aliás, você não podia sair para a rua, você não podia fazer reunião, você não podia encontrar com as pessoas. Então, assim, uma campanha que você não sabia muito, né? Agora, a gente tem alguns problemas, né, Rodrigo? Então, assim, por exemplo, questão financeira mesmo. Se você for ver, em termos de estrutura de campanha, as minhas campanhas nunca foram campanhas caras, né? Como foi, por exemplo, agora em 2024, é surpreendente, né? O que a campanha vitoriosa gastou de dinheiro, que a gente percebe de movimento de campanha, e que a gente, a outra campanha, por exemplo, do Ulisses, o que tinha de recurso, era um negócio impressionante, né? Em relação ao que a gente conseguiu. Então, assim, é muito modesto. Então, a gente acaba fazendo também dentro dessas possibilidades, né? Não tem jeito de ser diferente, né? De você correr diferente em relação a isso. A saída do PT foi traumática? Ou não? Foi. Não foi de forma nenhuma. Muito pelo contrário, né? Quando eu decidi, as pessoas já sabiam
Eu fui lá, tinha uma reunião do PT. Houve uma proposta, enquanto Heloísio... Agora, uma dúvida que eu sempre tive, nunca te perguntei, inclusive, nos nossos bate-papos informais. Houve alguma proposta, enquanto Heloísio prefeito ainda, para que saísse do PT e disputasse a reeleição por outro partido? Não, de forma nenhuma. Nunca houve essa proposta? Nunca houve essa proposta, nunca teve isso não. Então, a reeleição foi pelo PT porque tinha que ser. Porque tinha que ser, exatamente. E só que assim, qual que foi a estratégia? Foi essa que eu sempre digo, né, para as pessoas. A gente precisava ampliar. Essa é a grande questão, né? Por exemplo, desde 2012, da primeira eleição que eu disputei, a primeira eleição que eu consegui uma coligação um pouco maior foi essa. Por quê? Porque tem havido, né, um esvaziamento, um isolamento das chapas de esquerda e a gente com dificuldade, né? Então, por exemplo, na eleição, na reeleição, eu cheguei a conversar com o Nizar de que a gente precisava ampliar e que a gente tinha que conversar com outros partidos, né? Porque o Nizar, em tese, ele era o vice, e que a gente tinha que conversar com outros partidos e tentar aproximar de outros partidos e tentar ampliar a nossa base para a gente poder fazer uma disputa maior, uma disputa com mais... Isso para reeleição? Para reeleição. E mesmo assim nós não conseguimos, entendeu? Então... Nizar foi um bom vice? Foi excelente. Nizar é uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa de coração bom, né? Um petista corintiano, né? O Nizar, vou te falar, né? Andava com estrelinha do PT o tempo inteiro. Então, assim, o Nizar foi uma pessoa muito boa, um vice excelente, né? Uma pessoa que me ajudava muito. Quando eu não estava presente, ele estava presente, representando. Então, assim, compreensivo, muito bom. Foi muito bom, sim. Foi uma boa escolha. Em questão de parceria na política, Odair Cunha continua sendo o teu grande parceiro. Sim, continua sendo um grande parceiro, né? O Odair faz um grande trabalho, né? Ele faz um grande trabalho na região, ele hoje tem uma força muito grande, O Odair né? que já foi muito votado em Poços de Caldas. Já né? foi, quando eu fui prefeito, ele teve quase 10 mil votos em Poços, né? Mas retribuiu muito. O Odair, eu não tenho dúvida em te falar que é o deputado que mais investiu em Poços de Caldas depois do Geraldo Tadeu, que era daqui de Poços mesmo, tá? Isso a gente tem essas informações, tem as emendas, tem tudo que ele sempre colocou, ele sempre retribuiu muitos votos que teve em Poços e continua retribuindo, né? Então, e é uma pessoa que faz um grande trabalho, tem um reconhecimento nacional, foi líder, né, do PT agora recentemente e que estava, né, você percebe nesse governo Lula a presença do Odair lá em momentos importantíssimos, né? O Lula tem nele uma pessoa de confiança dele ali na articulação, em diversos momentos. Então, quando ele está no Japão, o Lula está no Japão, o Odair está lá. Quando o Lula vai para o enterro do Papa, o Odair está lá e chama ele direto lá para ajudar nas articulações. Então, é uma pessoa que ganhou uma relevância muito grande dentro do governo Lula, inclusive. Em 2012, Heloísio e Paulo Tadeu caminharam juntos numa eleição. E depois a gente foi observando um afastamento que culminou, inclusive, agora em 2024, com acusações, inclusive, de que de cima para baixo, ou seja, de Brasília para Poços, houve essa tentativa de se minar uma possível candidatura do PT, que ele pleiteava, inclusive. Passado o período eleitoral, os ânimos apaziguaram, sentou para conversar com o Paulo, não conversou. Como é que está a relação? Sim. A relação, claro que a relação não é aquela igual era antes, né? Mas existe diálogo, existe conversa, né? O Paulo é uma pessoa da política também, muito experiente, muito cuidadoso, né? E logicamente, né, que em algum momento esses embates internos, inclusive, vamos dizer assim... Que é muito comum na esquerda, né? Eles aconteceriam. Por quê? Porque a gente é realmente incisivo. Quando a gente tem uma opinião, a gente coloca. Quando tem uma disputa interna, a gente vai para a disputa interna. E assim, as coisas acontecem. Então, isso aconteceu, eu acho que a disputa aconteceu no momento que tinha que acontecer. Eu tenho um respeito enorme pelo Paulo. Eu tenho pelo Paulo, pela família dele, por tudo. E eu acho que ele tem por mim também. E assim, eu acho que eu tinha certeza, né, que isso não ia abalar para você não conversar mais, não tem muito sentido, né? Até porque a gente tem muito mais tempo de convivência boa do que exatamente de embate ali nessa questão. Então hoje, por exemplo, né, eu presto muita atenção, inclusive das críticas que ele eventualmente possa ter feito, né, ou por lá, ou em qualquer lugar, porque
Eu presto atenção porque eu acho que eu tenho que ouvir, né? E posso te dizer o seguinte, né? Que o Paulo tem crédito comigo para fazer as críticas que ele achar necessárias. Porque, na verdade, se você pensar bem, o Paulo foi eleito comigo em 2012 e eu ajudei a ser presidente da Câmara naquele momento. Nós participamos da articulação para que ele fosse presidente. Depois eu o ajudei na campanha que ele fez para deputado em 2014, né? Ele sabe disso, a gente estava junto e eu queria muito eleger o Paulo Tadeu. E depois disso, e durante o meu governo, o Paulo fez a defesa do meu governo como presidente da Câmara. Muitas vezes ele descia para fazer a função de liderança, porque o meu líder não estava cumprindo como deveria, e o Paulo fez essa função de defesa do meu governo. E depois que eu saí, o Paulo continuou como vereador, e durante os 4 anos que ele estava seguintes, ele trabalhou dentro da Câmara defendendo o meu governo, dentro do PT, quando tinha críticas ele defendia, na Câmara ele defendia. Então vamos pensar aí, só nisso que eu te falei, tem 8 anos em que o Paulo defendeu o meu governo, né, e a minha atuação. Então se o ano passado, em alguns meses ali, houve algumas críticas ou alguma coisa, está no crédito ainda, ele ainda tem mais uns 7 anos e meio de crédito para fazer crítica, porque ele sempre me ajudou muito e ele sempre defendeu muito o governo. Então, assim, se eventualmente um dia ele chegar aqui e disser que as defesas que ele fez foram falsas, aí sim, aí não tem jeito mais, mas ele não vai fazer isso porque eram defesas que ele sabia da questão do governo, do que foi, o que aconteceu e a forma que foi. Então ele tá no crédito ainda, eu não tenho por que ter um rompimento, alguma coisa nesse sentido. O Paulo, depois de prefeito, ele fez um caminho diferente, que foi ir para a Câmara Municipal. Por que da sua parte não houve esse movimento, por exemplo? Rodrigo, em alguns momentos, né? Muita gente sempre cobrou isso, inclusive, né? Não, o Heloísio, vem vereador, assume uma presidência de Câmara. Pode ser, Mas eu acho, Rodrigo, assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer, sabe, muitas vezes. Porque, assim, se você me pergunta, da mesma forma que você me perguntou de 2012, agora em 2024, quando eu fui candidato, eu sabia das dificuldades. Entendeu? Muito pelo contrário, hoje eu tenho muito mais experiência, inclusive de campanha e tudo. Eu sabia das dificuldades, eu sabia que a gente podia ganhar, também tinha chance de ganhar eventualmente. Por quê? Porque a gente tinha pesquisa que dizia isso, e quando as pesquisas aqui do Grupo CIOF começaram a sair, a gente sempre esteve muito bem posicionado nas pesquisas. Durante o processo eleitoral, por exemplo, tantas pesquisas do Grupo CIOF quanto da Onda Sul, que saíram depois, eu não me lembro exatamente, mas se não me engano, na penúltima pesquisa da Onda Sul, a gente tinha passado, a gente estava liderando a pesquisa, exatamente isso. Então, assim, isso demonstra que a gente tinha chance real. A pesquisa da Rádio Cultura, quando saiu, eu estava liderando também. Então, quer dizer, há uma semana das eleições, e a nossa pesquisa dizia isso também. Então, a gente tinha uma chance ali, muito com dificuldade, com toda dificuldade, por causa do cenário, por causa da disputa que virou um negócio muito insano, né, entre direita e esquerda, essa questão toda, mas a gente tinha uma chance real de ganhar. E assim, então, mesmo sabendo dessa dificuldade, Rodrigo, eu acho que a gente também tem um papel a ser feito, que é defender as nossas pautas da forma que a gente defende. Então, se eu tinha, então, uma chance de ganhar aqui, por que eu faria um caminho que fosse mais tranquilo, talvez? E essa é uma questão que às vezes as pessoas não pesam, né? Assim, eu sei que você é um entrevistador, mas, por exemplo, você acha que se eu saísse em 2024 para vereador, eu tinha ganho a eleição? Eu acredito que sim. Eu também, eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque nós ficamos, se eu tivesse saído pelo PSB, nós ficamos a 60 votos de ganhar a eleição. Provavelmente, se eu fosse um dos candidatos, a cadeira seria a sua. A gente teria uma cadeira. Provavelmente. Então, esse caminho talvez fosse o caminho mais fácil. Mas a gente tinha que ter uma representação à esquerda. Eu acho que isso era importante. E uma representação à esquerda que trouxesse as nossas pautas. Entendeu? De melhoria na saúde, de tarifa zero para o ônibus, de aumento de creche, de defesa da mulher, da não agressão à mulher. E eu achei que esse papel era meu nesse momento. Então, a gente faz esse papel também. Então, talvez, né, o movimento, talvez até fosse mais fácil. Mas o papel de vida, o papel de estar ali, para mim, eu acho que ainda era o meu momento. Então, foi isso. Entendeu? A gente vai para o nosso último intervalo comercial, aqui da Alta Definição. Daqui a pouco a gente está de volta.
A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! E já começou o maior Volta às Aulas da região, é o Volta às Aulas Artipel. Corre para as nossas lojas e garanta 100% da lista escolar. E com o melhor preço garantido da região. Aqui você encontra atendimento VIP e estacionamento. Os maiores lançamentos e a qualidade Artipel que você já confia. E você pode pagar no Pix ou em até 10 vezes sem juros. Consulte condições. E em 2 endereços, Rua Cis Figueiredo 674 ou Rio de Janeiro 121. E você pode comprar 24 horas na palma da sua mão no site artipel.com.br. Volta às aulas é na Artipel e eu tô te esperando aqui. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3 mil itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. Alta Definição de volta nesta quarta-feira, último bloco, reta final da entrevista com o Dr. Heloísio, ex-prefeito aqui de Poços de Caldas. Heloísio, essa pergunta também eu fiz para os outros entrevistados. Como administrar uma cidade com uma situação financeira em que a gente se encontra a partir de agora? Qual é o desafio do prefeito Paulo Ney? Eu, como sou da saúde, Rodrigo, eu trabalho com diagnóstico e plano de tratamento e execução daquele plano de tratamento, né? Mas vamos pensar no diagnóstico e remédio dessa forma. Se você fizer um diagnóstico errado, o remédio vai ser errado também, entendeu? Essa é a grande questão. Se a gente pega, então, a disputa eleitoral de 2024, você percebe que, assim, em termos de conhecimento, em termos de propostas, as minhas propostas estavam muito mais alinhadas às necessidades do município e às condições do município do que, eventualmente, as demais propostas. E, muitas vezes, as propostas mais claras e mais palpáveis, elas não têm... Não conseguem, né? Não conseguem se mostrar. Então, por exemplo, eu dizia que a prefeitura estava quebrada naquele momento. Eu dizia. O ex-prefeito Sérgio contradiz, ele diz que entregou uma prefeitura boa. Só que hoje não sou só eu mais que falo isso. Ele entregou uma prefeitura quebrada, literalmente quebrada. E hoje não sou só eu que falo isso. Hoje na Câmara, por exemplo, você teve dos 15, 9 vereadores que tiveram coragem de dizer isso. E hoje alguns, inclusive, falam em alto e bom som que ele quebrou a prefeitura. E isso é real, porque os números não mentem. Né? Os números não mentem. Ele recebeu uma prefeitura com 90 milhões e entregou uma prefeitura com 600, 700 milhões de dívida, né? Com 30 milhões de empenhos, aliás, de dívida não empenhada. À época, quando ele assumiu a prefeitura, ele foi na Câmara e fez muitas críticas em relação à sua gestão financeira. Isso. Inclusive, mentiu muito na Câmara. Por quê? Porque ele mesmo traz uma situação, e eu já falei isso várias vezes, ele traz uma situação de uma dívida de 150 milhões que nunca se apurou verdadeira.
que a Câmara não apurou verdadeira e que o Tribunal de Contas não, e que isso passou ao longo do tempo e nunca foi verdade. Então ele começa no momento ali, inclusive o Paulo Tadeu, naquele momento, quando ele faz aquela apresentação e fala dos 150 milhões, o Paulo Tadeu pediu a palavra, porque o Paulo conhecia e sabia da nossa administração. E naquele momento não cabia a palavra o contraponto. E aí o presidente perguntou para o Sérgio, né? Quando eu fui para a Câmara, todas as vezes que eu fui para a Câmara, que abri a palavra, o prefeito fala e os vereadores não falam mais. Você só fala, aquilo não é um debate. Mas eu deixava em aberto. É por isso que eu te falei, para você ser polícia tem que ter coragem. Eu deixava em aberto, se os vereadores quiserem fazer suas participações, fiquem à vontade. E o Paulo pediu, o presidente perguntou a ele se podia falar, isso está gravado. E ele fala que não. Ele não autoriza a abrir a palavra, então ele não aceita o contraponto. Então ele mentiu muito naquele momento e veio mentindo ao longo do tempo sobre isso. Só que a mentira, muitas vezes, ela tem, até vai longe, mas aí hoje ele tem que explicar, né, como é que 90 era pior que 600 naquele momento. Então não tem jeito. Então hoje, é claro que ele quebrou a prefeitura e o atual prefeito, né, o Paulo Ney, por fidelidade a ele, não diz o que isso, mas, por exemplo, alguns setores da administração do Paulo Ney, vez por outra, eles escapam, como foi na área de saúde, e aí a turma fala, ó, aqui ficou dívida pra caramba, aqui não tá quebrado, e hoje tá quebrado, né, a gente sabe. Dá para colocar a casa em ordem? Então, é isso que eu te disse. Então, na prática, o que eu percebi, né, é que eu trazia uma situação muito mais verdadeira, eu acertei muito mais. Então, por exemplo, o que eu dizia sobre a prefeitura? Eu dizia que estava quebrado, o Paulo Ney dizia que não estava. Eu dizia que eu acabaria com o contrato de Pirapora, ele dizia que ia continuar. Então, quem que acertou mais? O que ele fez? Ele achou a prefeitura quebrada, cancelou com Pirapora, porque ele viu que Pirapora era uma coisa louca, né? Um negócio doido. Então, assim, eu tinha muito mais consciência real do que estava acontecendo do que eventualmente ele. Então eu acho que o que ele precisa fazer hoje é ter um diagnóstico correto para ele tomar as medidas corretas. E até hoje, né, e aí eu posso te dizer, eu te falei que eu assisto, eu acompanho, eu faço. Até hoje ele não tomou nenhuma medida que fosse realmente para resolver os problemas. Então, por exemplo, ele publicou um decreto lá atrás de contenção de gastos. Fez todo um oba-oba do decreto. Postos mais gestão, apresentou... Postos mais gestão, aquela coisa tudo. Medida nenhuma de contenção de gastos. Medida nenhuma. Na prática, nada. Depois disso, vem no segundo semestre, aí a corda apertou muito, nós vamos tomar mais medidas. Chegou a falar, isso eu ouvi, né? Que ia demitir, porque vocês apertaram na entrevista. No Jornal da Manhã ele chegou a nós vamos demitir 60 pessoas do governo. Demitiu? Não demitiu. Demitiu o secretário de turismo, porque ele cometeu uma coisa que não devia ter feito, saiu o secretário de turismo. Mais ninguém. Então, assim, se não tomar medidas drásticas, se não tomar medidas de contenção, se não tomar medidas administrativas, vai ficar ruim. Mas que tem jeito, tem jeito. Agora explicando para quem nos assiste, nesse ritmo, o que significa o vai ficar ruim? Não, porque já tá péssimo, né? Por isso que eu tô lhe perguntando. Vai chegar uma hora que vai ficar assim, vai ficar sem execução. Por quê? Porque hoje já tem um monte de fornecedor que tá devendo para um monte de gente, você tem que pagar isso. Agora vai começar a entrar, né, IPTU, vai entrar ICM, vai entrar o IPVA, vai entrar um monte de recurso. Então o primeiro semestre, principalmente os primeiros meses ali... Eles dão um certo fôlego. Dá um fôlego. Mas é um ano eleitoral. Mas a prefeitura está devendo 600 milhões, Rodrigo, parcelado. Inclusive o governo Lula fez uma alteração agora na dívida dos municípios que vai dar um fôlego legal, de novo, para isso. Mas, por exemplo, eu não sei se hoje a prefeitura está com certidão, de novo. Uhum. Porque a prefeitura fica com certidão 6 meses, vai perder a certidão, tem que renegociar de novo. E aí fica renegociação em cima de renegociação. E fica reclamando que o juro é alto. Na verdade, o juro não é alto, é que aqui não está pagando. Se não pagar o INSS mensal, não tem jeito, né? Aí, por exemplo, o que vai acontecer? Agora fez esse acordo aí para reduzir a passagem do ônibus. Vai pagar 15 milhões para o subsídio do ônibus. Você vai ver, vai chegar uma hora que ele vai estar devendo para... E não vai pagar. Existe uma possibilidade da cidade se tornar ingovernável em virtude da questão financeira? Eu acho que o problema é de execução dos serviços. Porque governar sempre vai ter jeito ali, entendeu? Mas eu acho que vai chegar uma hora que você vai ter... E hoje você já tem isso. Já tem fornecedores que não participam da licitação imposto de caldas mais não.
entendeu? A gente conhece histórias e histórias. Então, eu acho que vai chegar uma hora que vai ficar muito difícil dele tocar a situação dele. Ele tem mais 3 anos pela frente. Então, assim, tem que tomar medidas. Mas tomar a medida certa, né? E ele tem um problema seríssimo, que é essa fidelidade dele com o Sérgio, né? Então, ele não pode chegar aqui e dizer que a cidade está quebrada, como todo mundo já sabe que está, entendeu? Como todo mundo sabe que está. Né? Então, assim, uma situação difícil. Eu vejo, assim, uma coisa que a gente nunca tinha visto, por exemplo, essa questão do Castelo de Cartas mesmo. Da Operação Castelo de Cartas. Operação Castelo de Cartas. Quer dizer, quando que a gente tinha um histórico, né, e talvez eles que gostam muito de falar isso, né, que o Sérgio, né, falava muito isso, falava assim, fiz o que outros prefeitos não fizeram. Ele teve um cara, cargo de confiança nomeado por ele, que ficou lá o tempo inteiro preso. A polícia foi lá, prendeu esse cara. Entendeu? Será que o secretário não sabia de nada? Isso está sendo investigado. Né? Será que os outros ali na secretaria ninguém sabia de nada? Como é que... Por isso que até o negócio chama Castelo de Cartas, penso eu, né? Uhum. Que a polícia colocou o nome. Então, assim, eles conseguiram fazer uma situação, Rodrigo, que para a cidade é horrível, né? Que a gente não estava acostumado com essa situação. Então, assim, tem explicações a serem No dia a dadas, dia né? da cidade, na sua leitura, já dá para observar os problemas da administração atual? Claro que dá, o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Então, por exemplo... E é uma administração que está sofrendo muitas turbulências muito cedo também. A gente Muito também cedo, tem essa... claro. Porque, assim, como ele está assimilando as coisas, ele assimilou que é uma administração de continuidade, a turbulência veio logo depois da eleição, né? Então, por exemplo, mesmo a Pirapora, que estava aí, Pirapora não recebeu já. Entendeu? E mais um monte de fornecedor. Então a turbulência veio lá já, a onda já veio lá do Sérgio, com esses 600 milhões de dívida, né? E para que o pessoal nos entenda, né, explicando rapidamente, quando eu falava isso na eleição, inclusive, que os 600 milhões ia impactar muito, eles diziam que não, porque ela é a longo prazo. Mas é a mesma coisa de você financiar um carro. Você ganha 2 mil por mês, você financia um carro com parcela de 400. Aí você fala, nossa, 400 reais eu pago com o pé nas costas. Mas todo mês, a partir de quando você comprou o carro, vai descontar 400 reais de você. É a mesma coisa. Hoje nós temos 600 milhões parcelados, mas todo mês aquilo sai. Eu não sei qual que é o valor do parcelamento hoje, mas é um valor enorme. Então isso tem impactado direto no recurso que entra e no recurso que ia fazer serviço na cidade. E aí é por isso que você não pode contratar muito na saúde, você não pode contratar muito no serviço público, por exemplo. Quando você fala de mato, todos os dias que tem mato por todo lugar da cidade, é porque a secretaria não está podendo fazer hora extra. Entendeu? Porque quando tem muito mato, a gente faz hora extra ou contrata equipe extra. Entendeu? Uhum. E coloca para fazer o serviço. Esse é um dos reflexos já, É então. um reflexo, claro, tá aí para todo mundo que pode ver, entendeu? Então, a situação da cidade hoje ela é muito difícil, né? Então, eu acho que o Paulo Ney tinha que tomar as medidas necessárias, afinal de contas ele é o prefeito, e se ele um dia achar que deve, né, ele explicar para todo mundo a situação real que ele achou. Por quê? Porque a partir de 2 anos... Seria mais fácil, na tua leitura, ele Claro. chegar para a população e explicar o que aconteceu. Claro, até porque... Seria uma forma de sobrevivência. Até porque as medidas que têm que ser tomadas, elas são medidas duras. Então, por exemplo, quando ele fala, e aí eu vou dar o exemplo que eles mesmos usaram, nós vamos cortar 60 cargos de confiança. Como é que ele chega e corta 60 cargos de confiança de pessoas que foram para a rua, que pediram voto, que acreditaram neles? Entendeu? É difícil. Mas eles poderiam fazer isso se eventualmente ele chegasse e falasse, peguei uma prefeitura com essa dívida, eu não consigo pagar isso, eu preciso cortar em algum lugar. Então, infelizmente, eu preciso mandar embora vocês, não posso ficar. Entendeu? Foi o que o Geraldo Tadeu fez, quando ele foi prefeito. Em um determinado momento do mandato, ele toma essa atitude. Toma né? atitude. Ele corta secretarias, ele mistura, ele tira gente. E garantiu a sobrevivência política dele. Garantiu a inclusive. sobrevivência política, mas criou um monte de inimizade, né? Tem gente que não perdoou ele nunca mais, né? Porque foi demitido naquele momento. Então, medidas duras como essa têm que ser tomadas. Mas qual a justificativa se ele vem e fala que está tudo bem, a prefeitura está em ordem, o outro deixou dinheiro em caixa, né? Porque o Sérgio está por aí, eu ouvi a entrevista dele. Ele falou assim, quando você perguntou para ele da dívida, ele falou, dívida não existe mais, isso está resolvido. Mas está resolvido, então não precisa mandar ninguém embora, toca o barco, dá aumento para o servidor, contrata as coisas, faz tudo. Então, só que essa não é a realidade, né? Passa pela sua cabeça ainda ser prefeito de Poços de Caldas? Rodrigo, a gente, assim, eu tenho
eu tenho assim, um conhecimento sobre a cidade que eu acho que eu posso contribuir, entendeu? Mas não tenho essa ideia de que eu tenho que ser prefeito de Poços de Caldas de novo. Não tenho. Isso não é um imperativo, não. Eventualmente, né, se daqui a 3 anos, né, a gente tiver eleição de novo, se a gente chegar lá e tiver alguém do nosso grupo, do campo progressista, que esteja bem colocado e que a gente possa vislumbrar aí uma vitória, eu não teria problema nenhum em apoiar. Tem algum nome que lhe fazer. empolga hoje em Poços de Caldas ou que, na sua observação, olhe e diga assim, esse cara aqui, ele vai ser prefeito, essa mulher aqui, ela vai ser prefeita? No nosso campo progressista? No geral. No geral, não vi ainda não, Rodrigo. Eu tenho que refletir um pouco mais sobre isso, sabe? Mas não vejo assim de bate-pronto, não, sabe? Mas, igual eu tô te dizendo, né? Às vezes as pessoas aparecem, como eu apareci, né? Então, se a gente tiver lá daqui a 3 anos, 2 anos, uma construção aí, e alguém tiver muito bem colocado, não teria problema nenhum em apoiar, em fazer um outro tipo de candidatura, ou não ser candidato a nada e só apoiar, ou também não apoiar, né? Vai que eu atrapalho. Então aí você não apoia também, mas ou fica mais distante. Mas, enfim, de participar junto não teria problema nenhum em relação a isso. Mas claro que ser prefeito de Poços sempre é muito bom, entendeu? É uma coisa boa, é um momento bom, é um momento que se realiza muito. Eu tenho boas lembranças de boas realizações. Embora hoje, né, o desafio ele é muito grande. Colocaria seu nome à disposição para uma disputa para a Câmara Municipal daqui a 3 anos? Está muito longe, né, Rodrigo? Mas também não teria problema, não, se fosse para a gente compor, se fosse para a gente trabalhar junto com o grupo. Não tenho... Uma candidatura, por exemplo, eventualmente uma candidatura forte ao Executivo, talvez a sua presença no Legislativo seja importante. A leitura seria essa. A gente pode construir nesse sentido, sem problema nenhum. Entendeu? Então, e eu acho que o caminho, muitas vezes, é por aí mesmo, né, da gente contribuir de alguma forma. Então, hoje eu continuo acompanhando as situações, né, eu continuo... até porque a gente encontra com muita gente na rua, né? E isso, né, quando você fala de ser ex-prefeito, é a coisa mais interessante, porque as pessoas às vezes tratam como se a gente tivesse uma relação com a prefeitura, né? Tivesse alguma coisa lá ainda e tal. Então, e muitas vezes, né, as pessoas que estiveram junto ou que foram beneficiadas quando a gente estava de alguma forma, né, com atendimento à saúde, com alguma coisa que acontecia de forma diferente, as pessoas falam sobre isso pra gente. Então, isso é muito bom. Então, estar à disposição é uma coisa minha de vida, né? Desde que eu me entendo por gente de participar da política. Mas necessariamente não é uma coisa obrigatória de ser feito, não. É bem tranquilo. Eu quero continuar discutindo, né, no mesmo campo que eu estou sempre, né? Não tenho problema nenhum em relação a isso. E para a gente finalizar nossa entrevista aqui, essa é uma das 3 perguntas que eu faço, é a última que eu fiz para os demais. O que o Dr. Heloísio do Carmo Lourenço, ex-prefeito, diria para quem está nos assistindo agora, para quem tem interesse em entrar para a vida pública, para quem tem interesse em se candidatar a um cargo público? Qual é a mensagem, qual é a dica que fica? Bom, eu acho que a primeira coisa hoje que eu gostaria muito de ver, né, nos novos políticos é uma situação assim, de muita sinceridade, de muita verdade, de muita vontade de trabalho para a população, né? A gente tem visto hoje, em contraponto a isso, uma política que é a questão das redes sociais e a questão das fake news, por exemplo. A gente vê gente o dia inteiro produzindo coisas que não são verdadeiras, entendeu? E aí quando as eleições acontecem, quando as pessoas são eleitas, não conseguem entregar, porque aquilo não era real. E isso é muito triste para as pessoas. Então eu acho assim, a política ela é muito boa, é um momento de transformação em que você pode transformar a realidade das pessoas através do processo democrático, através das leis, através dos conselhos, através do trabalho firme, né, da redistribuição de renda, que é muito importante. Então o serviço público ele tem esse papel, né? A prefeitura tem esse papel, o governo do estado, o governo federal, de arrecadar e redistribuir em benefício para a população. Então, a dica que eu dou é essa, né, de ter um caminho de verdade, de sinceridade, de cuidado com o povo, né, e que tenha essa coragem também, porque não é fácil, né, e a gente precisa tomar decisões. Então, se prepare para que a hora que o momento chegar,
que você tenha coragem de tomar essa decisão e falar assim, não, eu vou e dá certo, né? E isso dá certo. Então eu acho que constrói muito, agrega muito, a vida da gente transforma, e eu acho que a gente tem que ter, ao final disso, né, a gente ter a consciência limpa de que a gente fez o melhor e que a gente fez, como diz o Cortella, né, você não pode ter vergonha de contar para sua mãe aquilo que você fez. Então, esse é um princípio. Então, assim, você chegar e saber que a sua mãe e o seu pai têm orgulho daquilo que você fez, porque você fez aquilo que era certo. Então, se você trabalhou bem, se você fez pelo seu eleitor, se você fez pelo povo de Poços de Caldas, se você trabalhou pela saúde, para salvar a vida, para diminuir o sofrimento, e se você não envergonha sua mãe, é porque você fez um bom trabalho. Então, eu acho que o caminho é esse, né? E é isso que eu penso todos os dias, é o caminho que eu sigo todos os dias, é o caminho que a gente trabalha para fazer. Então, eu acho que os jovens têm que participar da política, mas de uma política de verdade, né? Uma política de verdade. Esquece a rede social, vai para a rua, conversa com o povo, vai nos bairros, conversa com o povo, vai lá na Zona Sul, vai lá na Zona Leste, vai lá em todos os lugares, conversa, tá no meio do povo e vamos trabalhar. Política é um negócio bom. Luiz, obrigado pela presença. A gente esteve nessa sequência de programa com a aperta de mão. Obrigadão, viu? Valeu. Obrigadão. A gente volta na próxima quarta-feira aqui com o Alta Definição na Plan. Uma boa noite para você e até lá. Alta Definição. Apoio Cultural. GR Vivari e Plano Funerário São Luís.